Hora de falar sobre o retorno de uma série super especial pra mim e que me surpreendeu muito nos 2 primeiros volumes, mas que agora chegou a um novo nível. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e bem-vindos a mais um vídeo da série Crave. A série Crave tem 2 vídeos específicos, tem um vlog de leitura do livro 1 e também tem uma espécie aí de veredito parcial da série Crave como um todo, baseado nos 2 primeiros livros que eu tinha lido até o momento. E agora eu li o 3º livro que saiu. E, gente, eu tenho muita coisa pra falar. Eu vou dividir esse mesmo vídeo aqui em algumas sessões pra vocês não se perderem. Vou organizar tudinho na minutagem aqui embaixo no YouTube pra vocês não se perderem, vai ter um menu aí pra ninguém pegar spoiler. E pra quem nunca ouviu falar da série Crave, a série Crave é da Tracy Wolff, começou a ser publicada originalmente ali nos Estados Unidos, mais ou menos em 2020, e a partir dali a série só anda bombando lá fora. Tanto que já foi adquirido os direitos de adaptação, está em processo de desenvolvimento e aqui no Brasil, gente, esse é o nosso momento pra ler a série Crave. Pra quem gosta de vampiro, pra quem gosta de outras criaturas que eu vou falar aqui bonitinho pra vocês, é o lugar perfeito pra você sentir em casa. É aquela série que vai ser o seu lar, né? Que vai ser o seu refúgio ao longo de muito tempo. Eu lendo os livros, é exatamente assim que eu me sinto. Eu sinto fugindo da minha realidade, indo pra Katmere e todas as coisas incríveis que a série Crave apresenta pra nós. Então, antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Caso você tenha chegado aqui agora, seja bem-vindo. Aqui a gente fala de literatura, de adaptações. Então, todos os vídeos vão ficar aqui no canal pra vocês assistirem. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais. Todos os canais vão estar aqui embaixo, gente. Me segue no Instagram, lá no TikTok também. Tem muito conteúdo literário ali. E ali, claro, você fica um pouquinho mais perto de mim, falando ali no dia a dia sobre aquilo que a gente gosta, que é livros. E bora começar esse vídeo, porque tá muito especial. Pra começar, se você nunca ouviu falar da série Crave ou nunca assistiu nenhum vídeo do Kabuki TV falando sobre esses livros, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre a série em si, né? A gente tem até o momento os 3 primeiros livros publicados no Brasil. O primeiro é Desejo, que eu li mais ou menos no meado do ano passado, e aí no finalzinho do ano eu li o Paixão. A Astral Cultural tá publicando 2 livros da série por ano. E aí, logo agora em abril, saiu o Cobiça, que eu só consegui ler em maio. E é isso, gente. E eu estou muito ansiosa pra falar desse livro com vocês, mas vamos por parte. E em novembro vai sair o Sedução. Vou colocar aqui do lado pra vocês a capinha. Sedução é o 4º volume e, pelo que eu entendi, a série tem 5 ou 6 livros. Provavelmente deve rolar uns spin-offs futuros, mas ali a linha central da série vai focar nessa quantidade de volumes. Pra gente que tá acostumada a ler série de romance com fantasia, a gente tá acostumada a ler uma série com muitos volumes. É verdade. Então, vamos anotar mais uma e colocar na nossa lista. Então, pra quem nunca ouviu falar de Desejo, ele vai contar a história da Grace. A Grace, ela vai acabar se mudando pro Alasca. Ela vai pra uma escola onde o tio dela é reitor, porque os pais dela morreram num acidente de carro. O carro despencou do penhasco, eles morreram na hora, e ela acaba ficando órfã. Então, ela vai pra academia. Só que, tanto a prima dela, que é filha desse reitor, que é uma prima da infância, que ela não via há muitos anos, quanto o próprio reitor e toda a escola, são muito misteriosos. Eles meio que silenciam, assim, toda a realidade. Eles tentam meio que isolar a Grace até certo ponto, assim. E não socialmente falando, mas de certa forma ela não acessa todas as aulas, ela é um pouco mais, assim, na dela. Até que ela conhece o Jackson Viga. Eu acho que é Viga, né, gente? O Jackson Viga. O Jackson Viga, ele é um príncipe vampiro. E nesse mundo, pra você entender a importância de um príncipe vampiro, a gente tem que entender o círculo. O círculo é uma ordem onde cada trono no círculo é comandado por uma espécie de criatura. Então, o pai do Jackson Viga é o rei dos vampiros. E aí a gente também tem a rainha dos dragões, a rainha das bruxas e a rainha de todas as outras criaturas. É a partir desse círculo que esse mundo é comandado. Então, todas as leis que são organizadas para controlar as criaturas, né? Quem vai pra prisão, os tribunais, quando rola julgamento, todo o corpo político e judicial, eu diria, judiciário, é dentro organizado pelo círculo. Só que a Grace, ela meio que fica apaixonada, assim, é um insta-love que rola entre ela e o Jackson Viga. Ele é um cara extremamente, sem amor, sem coração, né? A gente vai entender ali que ele não se abre pra ninguém, ele teve um passado difícil, aquele clichê que a gente tá acostumada e que a princípio a gente vai achar até bobinho, mas que conforme a série vai avançando, o buraco é bem mais embaixo. Foi muito difícil. E o Jackson Viga, ele meio que se abre ali pra Grace. A Grace é humana, é a garota que não faz parte daquele mundo, então a partir desse momento ela vai adentrar um mundo novo, onde ela é apenas uma humana frágil, sem poder, sem conseguir
consegue se proteger, ao mesmo tempo que ela se envolve amorosamente com um cara que tá sempre na linha de frente de todos os problemas. É lógico, o Jackson Viga é imortal, tem mais de 200 anos, e isso é importante, assim, porque toda a história acerca do círculo tem muito a ver com o crescimento e o amadurecimento, a juventude ali desses vampiros. Embora o círculo tenha um trono para cada criatura diferente, de certa forma os vampiros acabam tendo um controle um pouco maior sobre todos eles, talvez porque a corte vampírica, ela é muito grande. Os vampiros, pelo que eu vi ali, eles, em maioria, são as suas criaturas, porque além de ter os vampiros natos, a gente tem os vampiros transformados também, e com o passar do tempo a gente vai vendo que eles meio que gostam de botar ordem na bagunça e fazer tudo de acordo com suas próprias vontades. A Gracie, nesse meio, gente, ela tá totalmente perdida, e esse livro é sobre uma história adolescente, né? A Gracie, ela entra ali no 2º ano e ela só tem 16 anos, e ela acabou de perder os pais, ela tá nessa parte da depressão pós-luto também. Ela não sabe exatamente qual é o lugar dela naquele mundo e ela fica em dúvida. E ela meio que se sustenta ali na ideia de que o sentimento dela pelo Jackson é o que vai guiá-la nesse caminho e nessa jornada, e que é tudo que ela tem agora de valor, porque ela perdeu os pais, e ela vai lutar muito pra poder defender isso, pra tentar, se possível, ser a amante de um vampiro. Então, Desejo foca muito nesse processo da introdução da Gracie nesse universo, na Academia Katmir, e quem ela vai ser ali no meio de tudo isso. Só que aí a gente vai pro livro Paixão. Mesmo você que nunca leu a série, vai poder ficar à vontade nesse vídeo, porque não vai ter spoiler de nada. Mas é aqui, gente, que as coisas vão ficando um pouco mais sérias. É aqui que a Gracie vai começar a entender um pouco mais essa dinâmica mágica das coisas, quem é bom, quem não é, em quem ela vai começar a poder confiar um pouco mais. Então esse é uma série que os livros vão ficando melhores a cada volume, porque a partir daí a Tracy mergulha mais nesse mundo e sai dessa superfície rasa que até então Desejo estava. E muita gente acaba falando, cara, eu achei Desejo um pouco bobinho, mas eu acho que é sobre tratar de uma forma natural uma jovem adolescente que tá entrando no mundo paranormal. Então ele faz isso, ele não deixa os personagens adultizados, né? Principalmente os personagens que têm essa idade, né? A galera que tem 200 anos, 300 anos, são diferentes mesmo, embora tenha esse corpo imortal de um vampiro, principalmente os vampiros e os dragões. Mas o resto, gente, com o passar do tempo, você vai entender que tudo tinha que ser do jeito que estava acontecendo no livro 1. Até que a gente, no Paixão, eu até digo que é uma espécie meio de uma releitura da realidade que até então ela estava inserida. Ele traz uma visão nova para ela, ele aprofunda mais sobre a magia e sobre o poder dessas criaturas e qual é a responsabilidade que a Gracie tem agora. Agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais pessoais, ela acabou enfrentando muita gente no livro 1 e agora começa a colecionar novos inimigos, e a partir daí, gente, o antagonismo fica muito bem explorado, as criaturas, como que realmente elas se dividem, o mundo aqui deixa de ser só paranormal, ele começa a ganhar os traços mais de fantasia urbana, porque a gente sai desse ambiente, né, de Academia Katmir e começa a entender os milênios que trouxeram o mundo até o ponto, magicamente falando, que ele tá agora. Então é um livro que explora mais a própria Gracie, ele foca muito na mente, nas idealizações dela e como ela vai se colocar nesse mundo agora. E aí a gente tem um Cobiça. Pra quem não leu a série, também pode ficar aqui, porque Cobiça, gente, ele é completamente insano, assim, esse livro é fantástico. Se eu tivesse que reavaliar agora, a partir do momento que eu dei 5 estrelas pra Cobiça, eu daria 4 pra Paixão e daria 3 estrelas pra Desejo, pra vocês entenderem como que a cada volume a Tracy Wolff tá entregando mais. Não preciso nem falar, né, gente, que esses livros estão disponíveis na Amazon. Essa minha edição de Cobiça tá maravilhosa. Ai, gente, tá tão linda. Eu nem sou fã de livros de capa vermelha. Eu já falei algumas vezes aqui, mas essa coisa assim minimalista com esse dourado, eu achei bonito. Aí tem aqui o marcador, né? E também tem, eles trouxeram dessa vez um mini pôster, assim, uma coisa mais, uma visão ali da organização do castelo, né? Porque a Academia Katmir é um castelo super antigo, então ele tem uma pegada meio gótica, né? Meio uma arquitetura mais gótica mesmo, né? Ele tem mais gárgulas, assim, umas coisas mais estátuas. A gente tem toda a floresta ao redor e muita neve, né? Tem as montanhas de Denali, um pouco mais assim a oeste, não lembro. Mas conforme você vai lendo o livro, você vai entendendo melhor essa organização, que não tem nada de novo, né? É completamente baseado na nossa realidade, porque é uma história que se passa no nosso mundo. A Academia Katmir, tudo está inserido dentro do nosso mundo. E é por isso que é uma fantasia urbana aí, que no início começa com uma pegada mais sobrenatural, né? Mas que depois a gente vai entendendo que é uma fantasia de fato, tá? Ela vai enriquecendo a magia ao ponto de ter que sair desse negócio do romance sobrenatural, que o gênero já não sustenta mais a quantidade de informação e magia e toda a estrutura da magia que a Tracy Wolff começa a apresentar pra gente. E aí, gente, é em Cobiça que as coisas ficam absurdamente incríveis. É quando a Gracie, ela tem um caminho muito importante pra escolher. As coisas meio que abrem, assim, né? Dá uma bifurcação
bifurcada, assim, né, ao caminho dela. Ela tem que tomar decisões muito opostas e que sejam muito importantes pra salvar a sua vida, salvar o amor da sua vida, os desejos do coração, o que realmente faz parte daquilo que ela quer como destino. Aqui a gente consegue explorar mais os personagens secundários, que até então eles estavam um pouco mais superficiais também. A gente tinha tanta coisa ali pra trabalhar dentro da mente da Grace, dentro das idealizações, da identidade dela, que às vezes os personagens secundários, alguns ficavam mais perdidos. Só que em Cobiça, até porque Tracy Wolff acaba deixando esse livro um pouco maior, ele tem 700 páginas, né? É um calhamaçozinho, mas que, gente, dá pra ler muito rápido, a linguagem é maravilhosa. A gente aqui consegue entender mais o desenvolvimento desses personagens secundários e consegue realmente começar a se afeiçoar a eles. E aí que a história fica mais rica, né? A partir daí ela tem um grupo, ela tem um círculo íntimo, eu diria. Ela tem uma galera com quem ela pode contar, com quem ela pode confiar, que é a família que ela tem agora. Então é a partir daí que a história vai se deslanchando e a coisa vai ficando cada vez melhor. Eu recomendo demais, gente. Eu acho que vocês não tinham que deixar pra trás essa série, não. Eu acho que vai ser fantástico, maravilhoso. Enquanto não tá tão hypado assim, você já vai se tornando fã, gente, porque eu tô muito apaixonada. Foi uma grande surpresa pra mim e eu tô muito ansiosa pra Sedução, que sai em novembro. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E, ai meu Deus, eu não consigo parar de pensar que esse livro vai ser tudo, vai entregar tudo. Então agora bora começar com a análise de Cobiça sem spoilers. Então significa que pra você continuar assistindo esse vídeo, você tem que ter lido Crave, de alguma forma, e tem que ter lido os livros 1 e 2, tá? O Desejo e o Paixão precisam ter sido lidos pra gente continuar falando de Cobiça. Se você quiser ter uma análise um pouco melhor dos livros anteriores, é só correr aqui pros cards que os vídeos estão aqui. Então bora lá. Pra gente começar a entender um pouco como que vai ser Cobiça, pra quem ainda não leu, a gente tem que falar de duas coisas importantes. A gente tem um ressurgimento do Hudson Viga. Tem aquela baita presença, uma personalidade enorme. Que até então era um vilão na história. E a Grace agora, como uma personagem que é uma gárgula, a gente descobre que ela é uma criatura que entrou em extinção. O Cyrus, que é o rei dos vampiros, destruiu todas as gárgulas. E a gente entende agora que a Grace nasceu gárgula. Ela conseguiu nascer com uma herança mágica que estava extinta e destruída há quase 1000 anos, né? Mais ou menos 1000 anos que as coisas estavam acontecendo desse jeito. Então, a partir daí, a gente fica mais nervoso, a gente fica mais angustiado pra entender quais são os poderes da Grace, que até então em Paixão a gente tinha entendido algumas coisinhas da magia dela, mas bem poucas, né? Ali na briga do Ludares, no final de Paixão, a destruição do elo de consortes dela com o Jackson, né? Como que quebra a conexão que eles tinham até então. Deixa muitas dúvidas, deixa muita coisa na nossa cabecinha pra ser trabalhada. A gente tem duas questões sobrenaturais muito importantes que ficaram no enorme gancho. A primeira é a Carniceira, que é uma vampira muito antiga, extremamente poderosa, que a gente tinha conhecido mais ali no livro 2, se eu não me engano. Talvez ela apareça em Desejo, mas eu não tô lembrada agora, mas eu acho que sim, acho que ela tá no livro 1. E a Fera Imortal, que apareceu lá em Paixão, que a gente descobre que é uma gárgula que está presa há 1000 anos e que é tão grande e tão poderosa que tá presa sobre esses grilhões aqui, se eu não me engano é isso aqui, que são os grilhões que impedem que essa gárgula volte a se transformar em humano. Então a partir daí a gente também tem essa questão toda super importante e que meio que vai ser a linha, o norte desse livro inteiro. Então a partir de agora a Tracy vai explorar mais as questões das conexões que ela tem com os irmãos Viga, né? Que é muito importante. Primeiro porque o Hudson, no papel de consorte da Grace, agora a gente tem que entender como que esse elo nasceu, já que ela já tinha um outro consorte primeiramente, então como que ela é consorte do Hudson Viga agora? Então meio que vai ficar essa questão meio que com até um constrangimento no início do livro, é engraçado essa parte de o Hudson tentando se afastar pra poder não atrapalhar o relacionamento da Grace com o Jackson, ao mesmo tempo que o Jackson começa a mudar por conta dessa coisa que foi o fim do elo deles. A Grace meio que tá focada muito, ela não consegue não prestar atenção no Hudson, até porque o Hudson, ele é uma espécie de tá sempre ali, né, gente? Tá na alma dela. O elo entre o consorte conecta duas almas. Eles conseguem estabelecer uma conexão que é além do que a gente consegue controlar, né? Além do que a Grace consegue pensar. Então ainda tem essa questão. Pra mim, uma das coisas mais incríveis desse livro e que estabeleceu, assim, uma paixão minha pela própria série é o tipo de magia da Grace. A magia da Grace a gente não conhece porque até então ela já não existe e ela também não sabe de nada. Ela nunca foi apresentada a esse mundo. Então é muito legal como esse livro consegue responder tudo acerca da origem da Grace, acerca de como que foi a questão da família dela em relação a tudo isso. Ele consegue responder o elo de consorte do Jackson e da Grace, por que ele foi destruído e por que o Hudson apareceu como
como um novo elo. Cobiça responde muitas perguntas, óbvio que vai apresentar muitas outras, mas ele consegue trazer de uma forma mais acelerada esses problemas que até então eles estavam muito devagar, né? Em Desejo a gente tem pouquíssimas coisas vindo à tona, em Paixão a gente tem uma visão um pouco maior, mas em Cobiça a gente tem muito mais camadas, né? São 700 páginas muito bem desenvolvidas, a história tá o tempo todo acelerada, tem muita coisa acontecendo pra eles ir de A a Z, tem muitos pontos nesse caminho, as coisas estão sempre dando problema. O tempo todo eles têm que correr de um lugar pra outro, não consegue parar pra respirar. E esse livro é assim, a gente não consegue parar de ler. É óbvio, gente, é óbvio que dá pra ler rapidinho, mas se você não tiver muito tempo disponível pra leitura, você consegue ir sempre preso. É um livro que prende muito rápido, assim, acho que no capítulo 1 eu já tava muito ansiosa pra ver o que ia acontecer. Foi uma leitura fantástica, eu amei. E a escrita da Tracy aqui, a identidade da Tracy é muito diferente, né? Ela narra em primeira pessoa o livro inteiro, até que depois que o livro termina, ela traz 2 ou 3 capítulos, ela tem um epílogo com um personagem masculino, e depois ela traz 2 capítulos extras de algo que aconteceu no meio do livro, só que narrado pelo personagem masculino, né? Ela sempre faz isso desde o livro 1. E aqui eu gostei muito como esses 2 capítulos deram uma visão diferente de algo que era muito importante, que era a conexão do Jackson com o Woodson, como que tava essa união, até porque eles são 2 irmãos que ficaram mais de 100 anos separados, porque o Jackson, ele foi levado muito pequeno para ser educado pela carniceira, enquanto o Woodson ficava em casa sendo torturado pelos pais, e eles não têm essa conexão de irmãos ao longo de muito tempo. Só que a gente tem que entender que imortais não esquecem as coisas muito rápido. Então é nesse momento que a gente vê que a conexão deles é muito importante pra série. É importante falar que, embora pareça que há um triângulo amoroso, eu não consigo enxergar a construção e a estrutura dessa série como um triângulo amoroso. A Grace estabelecida com o Jackson e com o Woodson não traz esses arquétipos de competição e de uma sensação de que eles estão brigando pela mesma garota. O Woodson e o Jackson, eles são irmãos, eles estão disputando, na verdade, apenas a salvação um do outro. O Woodson eu vejo muito pelo ponto de vista da Grace, eu consigo ver a preocupação que o Woodson tem, principalmente por ser um irmão mais velho, e pelas consequências da morte do Woodson, né? Até porque o Jackson matou o Woodson. E o ressurgimento, a ressurreição do Woodson é algo que traz paz pro Jackson de alguma forma, porque o irmão dele não está mais morto, o irmão que ele tinha matado. E todo o passado do Woodson, que é muito importante nesse livro. Já tinha sido bem estabelecido em Paixão, principalmente ali quando o Woodson tava na cabeça da Grace, né? Ela ficou meses como estátua, o Woodson dentro da mente dela. Depois que ele ressurgiu, né? A alma dele meio que voou por aí e ficou dentro dela. E óbvio que esse livro vai responder muitas coisas, gente. Por que que isso aconteceu no final do livro 1? Por que que aconteceu tudo aquilo no livro 2, né? Por que que o Woodson ficou tanto tempo preso dentro da mente dela? E por que quando ele ressurgiu esse elo nasceu? Esse livro responde muita coisa, é bem satisfatório nessa parte. Tenho que falar aqui sobre o incrível relacionamento do Flint com o Luca. O Flint é um dragão, ele na verdade é um príncipe dragão. Ele começa a ter um relacionamento com o Luca, que é um vampiro, que é super importante porque isso traz uma força pro Flint nessa história que até então eu não tava conseguindo ver uma pega, assim, o Flint não tava meio que pegando, assim, nessa conexão. Até porque ele era um cara legal, ele era um cara divertido, super comunicativo, tinha recebido a Grace muito bem na academia, dava pra ver que ele tinha um crush no Jackson, que acabou nunca acontecendo por causa do elo entre o Jackson e a Grace, e agora ele tava se apaixonando por um outro vampiro. Então essas coisas todas estavam dando certo. E a gente não pode deixar de falar da Macy, que é uma bruxa super importante. Gente, a Macy entrega tudo. Ela é incrível, ela é talentosa, ela manja da magia muito bem, ela faz uns portais maravilhosos, ela consegue salvar todo mundo, mata um monte de gente nas zonas de batalha. Ela é sensacional. A Macy é incrível, assim, ela foi uma personagem que brilhou muito pra mim. Embora muita parte do livro ali, alguns acontecimentos que eu vou contar na parte com spoilers, ela não tenha aparecido. Então, pra mim, a Tracy entregou muito em relação a Macy, os personagens secundários. Mas, gente, esse livro é todinho o foco no relacionamento do Woodson e da Grace. É totalmente sobre o elo entre consortes dele, como que eles estavam ali em relação a tudo isso, sabe? É uma coisa que vai queimando aos poucos. É realmente o slow burning até certo ponto aqui, porque leva muito tempo, gente, pra coisa acontecer. E foi fantástico, gente. Eu gostei muito desse Enemy to Lovers que eles tiveram no 2. E, cara, como que tá se encaixando agora no 3 foi apaixonante. Eu amei esse livro. Foi perfeito. Pra quem gosta aí da mocinha que se apaixona pelo vilão, vai gostar muito desse livro. Ele é maravilhoso. E bora pra parte com spoilers, que eu preciso falar muita coisa pra vocês sobre isso. Esse momento é meu! Esse momento é meu! Uma discussão com spoilers de Cobiça não pode começar sem deixar de falar das transformações do Jackson pós-elo. O Jackson tá
completamente acabado. E aqui a gente vai entender logo lá pra 50, 60% do livro que o Jackson, na verdade, a alma dele quebrou na destruição do elo. E que tanto a Gracie quanto o Jackson tiveram as almas quebradas, as almas deles se transformaram em pedaços. Só que como a Gracie estabeleceu um novo elo com o Woodson, a alma do Woodson salvou a alma da Gracie. Enquanto isso, o Jackson está sozinho. E é doloroso de ver, gente. Por muitas vezes eu fiquei, nossa, será que tá rolando uma espécie de desconstrução, assim, tá desconstruindo o Jackson? Ele tá sendo descaracterizado. Mas quando a gente entende essas importâncias da alma dele sendo quebrada, a gente não tem como. É óbvio que ele ia ter uma desconstrução e uma mudança radical aqui, porque a alma dele não tava mais, não era mais ele mesmo, era uma espécie de monstro vampiro sem alma. Ele ia viver pela eternidade sem alma, ele se tornaria um monstro sem sentimentos e sem memória, né? Sem consciência aí do certo e errado, e uma máquina de destruição. Então Jackson tava entrando no fim real. E como que a Gracie ia fazer isso pra salvá-lo? Ela descobre, através da carniceira, que tem um negócio chamado coroa. A coroa é importante. Dizem que a coroa não existe, mas a coroa tá lá, gente, rolando solto. Dizem que a coroa, ela tá disponível, e a carniceira fala que a única pessoa que vai poder entregar essa coroa pra Gracie é a Fera Imortal. E aí a gente tem umas novas regras desse jogo, né? Onde a Gracie e o Woodson, eles vão precisar dar um jeito de libertar a Fera Imortal. Só que pra libertar a Fera Imortal, eles precisam ir atrás do forjador que forjou os grilhões. E eles começam com o palpite de que esse forjador é um gigante, até porque os gigantes, eles manjam muito bem do metal, só que pra isso eles precisam ir no firmamento. O firmamento é a cidade dos gigantes. E eu achei fantástico a cidade dos gigantes, porque ela está estabelecida dentro de árvores milenares, super poderosas e repletas de magia, que abrigam muitas famílias, assim. E os gigantes trabalham dentro das árvores, e eles trabalham de acordo com a sua magia. Se a árvore é da magia de tal coisa, eles fazem tal coisa nessa árvore. Eu achei fantástico. Isso atrelou muito bem a magia da Terra, porque é importante lembrar que nessa altura, a gente entende muito do poder da Gracie, né? Nem ela sabe tudo que ela consegue fazer, mas com os cordões dos elos, com o cordão de platina da gárgula dela, e ela entendendo que ela consegue moldar com a magia da gárgula e estabelecer cura, ela consegue fazer muita coisa. Ela canaliza magia, né? Então, a partir disso, a gente consegue entender muito mais o incrível potencial que a Gracie tem nessa história. E a partir daí, gente, rola esse auê que é eles irem no firmamento e atrás pra descobrir quem é o forjador, pra descobrir quem é esse cara pra ir atrás da Fera Imortal. E aí, o que acontece? Eles descobrem que o forjador está preso dentro de Antero. Antero, que é a prisão do mundo dos paranormais e que ela funciona como uma espécie de inferno de Dante, né? Quem já leu ali a Divina Comédia vai entender a referência que a Tracy Wolfe usou, já que ela trabalha ali com, acho que 7 andares, né? Tem andares, onde cada andar vai trabalhar magicamente sozinho pra poder restabelecer e redimir o prisioneiro. E aí a gente tem as câmaras, elas giram de acordo com cada dia. Eu achei a prisão fantástica. Gente, muito bem construída, muito bem trabalhada. Eu amei. Fiquei apaixonada pelo Antero, pela boa construção de Antero, como que a Tracy Wolfe estabeleceu isso de uma forma muito mágica e muito complexa e bem assustadora também. Antero acabou se tornando um auge no livro. Não parava de acontecer as coisas lá. Eu me sentia dentro de uma distopia às vezes, porque as coisas aconteciam de um jeito muito inovador e tecnológico, mas era mágico. E eu amei. E lá eles conseguem encontrar o bendito do forjador, que tá há 1000 anos longe da família dele, que tá escravizado forjando as celas da prisão. Gente, é fantástico como a Tracy Wolfe estabeleceu essa organização para que eles conseguissem chegar até a Fera Imortal e a coroa, né? Foi muito bem feito. E é bem explicado, de forma que a gente não se perde nessas essências das regras, né? Porque fica muita coisa mesmo. Mas como a Tracy vai fazendo tudo por partes, e realmente ela faz tudo por partes, porque primeiro eles vão no firmamento, depois eles vão pra prisão, as coisas meio que trabalham de um jeito que a gente vai acompanhando muito bem. Então, assim, até pra uma galera que tem 13, 14 anos, vai ler essa série de boa, de boaça, tá? Embora seja aí uns 15, tá, gente? Família. No mínimo, até o momento 15. Mas tá me cheirando a mais 18 no próximo, hein? Não sei, porque a Tracy Wolfe, ela tá descrevendo as cenas de romance com muito detalhismo e nada de muito auê aconteceu ainda. Ixi. Mas eu tô sentindo que a Tracy Wolfe não vai pular quando acontecer, não, hein? Vamos aguardar o Sedução, né, gente? Que é o 4º livro. Eu amei o final desse livro. Eu achei fantástico como que acontece a transformação da Fera Imortal em homem, de novo. Eu já tô querendo chipar ele com alguém, mas eu vou me segurar. Que ele é uma gárgula, né, gente? Ele precisa procriar aí pra nascer novas gargulinhas, né? Dizem que ele tem uma consorte, então a gente tem que ir atrás dessa consorte e descobrir quem ela é. E aí eu vou contar um negócio pra vocês que pode ser um pouco assustador pra vocês. Eu vou deixar uma teoria aí de sedução
sedução. A gente tem várias coisas pra discutir no próximo livro, mas eu fiquei com a sensação de que a carniceira, ou seja, a vampira maravilhosa e linda e fantástica de não sei quantos mil anos, é consorte da Fera Imortal. Eu fiquei com essa sensação. Por quê? Quem sabe, gente, como é que ela sabe que ele pode falar e dar a coroa? Sabe? O Cyrus também sabia disso, dá pra entender ali. Mas, cara, os vampiros são fofoqueiros, né? Deu pra ver isso aí. Então, assim, como é que ela sabia sendo tão isolada? E por que ela se isola, sabe? Por que ela tá tantos milênios tão isolada assim dentro de uma caverna? Eu vi ela como um outro lado da moeda da Fera Imortal. Então eu tô com a sensação de que a carniceira é consorte dele. Não sei, vamos atrás, né? Foi assim, mas vamos procurar uma gárgula mulher? As gárgulas não foram todas destruídas, gente? Não é possível que exista gárgula livre por aí e ninguém tá sabendo até o momento. Então deve ser uma outra criatura. Eu fiquei pensando que talvez seja a Styga, que é aquela bruxa que acabou construindo um Antero, ou a carniceira. Só consegui pensar nelas duas, que são duas personagens que estão aí há muito tempo na história da magia e que vivem isoladas em seus locais, guardando ali e se cuidando sozinhas. Então eu fiquei com a sensação que pode ser uma dessas duas. A gente não pode deixar de pensar que Sedução vai ser um livro total sobre o desenvolvimento dos mistérios acerca do relacionamento do Hudson e da Grace, porque o Hudson, ele tem umas coisinhas ali pra contar pra ela que ainda não vieram à tona. A primeira delas é quando a Grace, ela fica estátua ao longo de 3, 4 meses e eles tinham um plano. Esse plano que eu não entendi até agora que plano era esse, porque o Hudson nunca contou pra ela, já que ela esqueceu. E o que eles iam fazer quando ela voltasse a se transformar, né? Que ela voltasse a ser humana, o que eles tinham que fazer. Então até agora isso também ficou à solta. Outra coisa que ficou à solta é que durante todo o livro, no início ali, na Academia Catmere, as pessoas estavam muito briguentas, né? Tava tendo briga entre bruxa e lobo, entre dragão e vampiro, dragão e lobo. Eles estavam toda hora se implicando e as coisas estavam um pouco fora do controle. Eu fiquei com a sensação de que cheirava alguma coisa um pouco sobrenatural, uma espécie de, não sei, uma possessão, uma coisa aí, uma vibes, sabe? E que ficou um pouco solto no ar e ninguém explicou. E claro, gente, com o sequestro da escola inteira, a escola inteira desapareceu, todo mundo sumiu, a escola tá agora só eles lá. O que aconteceu? A gente precisa saber o que o Cyrus aprontou pra cima da Academia Catmere. Então eu tô muito ansiosa, não só sobre o futuro do relacionamento do Hudson com a Grace, como que a Fera Imortal agora humana vai ensiná-la muitas coisas, eu acredito, porque ele tem a magia de gárgula ao longo de milênios. Então eu acredito que de alguma forma eles vão conseguir se ajudar ali. A gente tem também aquela mulher que saiu da prisão, que é uma cantriopa, não lembro o nome dela agora, mas é um ser que parece leão, uma coisa meio raposa, que é linda e maravilhosa, é a Calder. Ela ficou ali solta, deram dinheiro pra ela se virar. E onde que ela vai parar? A gente precisa descobrir. Além disso, o próprio Remy, né? O Remy que é um bruxo e que ficou preso dentro da prisão. O que aconteceu com ele? O que vai acontecer com ele? Ele prevê o futuro e ele fala que eles ainda vão se encontrar. Eu amei a ideia da tatuagem que canaliza magia e armazena poder. Eu achei maravilhosa, achei fantástico essa ideia. Estou muito ansiosa pra ver mais disso. E o lugar do Jackson no meio disso tudo, né, gente? O que vai ser do Jackson? Ele ganhou um coração de um dragão e eu tô muito sentindo uma vibe Jackson e Flint. Porque o Flint, ele é um príncipe dragão, certo? E a mãe do Flint salvou o Jackson. Deu um coração de dragão pra ele. E o Flint já havia falado, já havia estabelecido ao longo de muito tempo de que uma pessoa podia ser consorte de duas. Óbvio que a gente entendia que talvez o Flint poderia ser consorte do Jackson, mas não é isso não. Talvez haja uma outra coisa aí. E a gente sabe que o Flint tem um crush no Jackson há muito tempo. Então, não sei, talvez estabeleça alguma coisa entre os dois. Eu tô bem ansiosa pra ver o que vai acontecer nessa parte, agora que ele tem um coração de dragão, e o que vai acontecer com o Jackson. Talvez ele esteja totalmente diferente no próximo livro, e eu tô ansiosa pra ver isso. Gente, é isso. Eu estou bem ansiosa por Sedução. Sedução sai em novembro, a Astral já confirmou comigo, então vamos aguardar aí. Eu vou ler esse ano ainda. Eu trago esse veredito pra vocês. Eu sei que tem muita gente lendo a série Crave, então continuem compartilhando os vídeos, compartilhando a série, trazendo as opiniões de vocês nos comentários dos vídeos. Lá no Instagram eu também vou fazer muito conteúdo sobre a série Crave. Eu quero falar mais dela, quero monetizar, né, gente? Esse livro de 700 páginas que eu li em 5 dias. Então, estou muito ansiosa pra poder falar de Cobiça e continuar falando da série Crave com vocês, né? Tracy Wolff, tudo pra mim. O Instagram da autora também vai ficar aqui embaixo, caso vocês queiram acompanhar os conteúdos gringos que ela posta. Eu sou muita fã que fica acompanhando as coisas gringas também. E, gente, claro, corre lá pra Amazon, os links pros livros vão ficar todos aqui embaixo. Eu li em e-book, né? Porque eu não gosto de ler calhamaço físico, mas fique à vontade aí pra adquirir os livros também. A Astral arrasa na revisão. Eu amei demais no processo deles. E, gente, eu amo demais a diagramação dos livros, tá? Ó, muito bem feito, bem espaçoso, tá vendo? Então, assim, acho que vocês vão gostar bastante. E o livro é molinho, tá vendo? É bem facinho de ficar lendo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.
vídeo, desse veredito, barra discussão, barra análise com, sem spoilers, o que vai vir aí na série Crave. Tô muito ansiosa. Quero que vocês continuem falando sobre a série, compartilhando comigo. Vou ler todos os comentários, então não se esqueçam de engajar esse conteúdo, jogar lá nas redes sociais, gente, manda o link no WhatsApp pros amigos. Gente, conhece essa série aqui, a Kai indicou e tá amando, porque realmente vem muito aí. E agora vem a sedução aí pra gente, final do ano. Bem, amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de acompanhar o Caboclo TV nas redes sociais. O link pra tudo vai estar aqui embaixo. E no comentário fixado do topo vai estar os links pros livros da série. Então não se esquece. Além disso, gente, me segue lá no Instagram e TikTok. Tem muita coisa, muito conteúdo literário por lá. E claro, gente, espero vocês no meu próximo vídeo. Não se esquece de acompanhar e ativar o sininho. Ativar o sininho é muito importante, porque vocês não perdem quando sai vídeo novo. Então é isso, meus amores. Eu tô indo mais, eu volto. Big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!